Olá, você que assiste. Neste vídeo nós vamos apresentar um trabalho científico na disciplina de experimentação agrícola. Nós somos o grupo 5, característica da silagem de sorgo forrageiro em diferentes arranjos espaciais. O professor da disciplina, o professor Rafael Henrique dos Reis. Os discentes são Diogo Barbosa Carvalho, Evelyn Danila Barbosa, eu, Matheus Genilio de Krause e Nielissa Melissa da Silva. O objetivo desse trabalho foi avaliar estatisticamente os resultados da interação entre espaçamento entre linhas e densidade populacional para a produção de silagem de sorgo forrageiro BRS 655. Olá pessoal, eu sou a Nielissa e as variáveis a serem analisadas serão o pH da silagem, teor de matéria seca da silagem e o teor de fibra insolúvel em detergente neutro da silagem. Os testes aplicados foram o teste Shapiro-Wilk, que é o teste de normalidade, e esse é utilizado para verificar se houve ou não uma normalidade dentro de um experimento. A análise de variância foi verificada mediante o teste F e o teste de comparação de médias foi verificado diante do teste de Tukey. Esse teste de comparação de média, ele visa verificar a diferença de uma média para outra. Eu, Evelyn, vou dar continuidade com a realização do teste de normalidade Shapiro-Wilk, que foi realizado para cada variável. Na variável pH da silagem, o valor de P foi maior que 0,05, então obteve normalidade. No teor de fibra insolúvel em detergente neutro, também foi maior que 0,05, obteve normalidade. Já no teor de matéria seca, o valor de P foi menor que 0,05, não apresentando normalidade. Nesse caso, os dados foram transformados e o teste foi refeito. Novamente, não obteve normalidade, então usamos os dados originais da planilha. E aqui vamos apresentar a realização dos testes para a variável pH da silagem. O teste F. Nós realizamos o teste F à mão e também pelo Sysvar. E aqui nós obtemos os dados do Sysvar. Com ele nós analisamos e apenas para o efeito do espaçamento e do bloco foi aceita a hipótese H1. A probabilidade de erro foi menor que 5%. Então foi significativa. Houve um efeito isolado dos blocos e dos espaçamentos. Para a interação, não houve um efeito significativo, pois a probabilidade de erro foi maior que 5%. Então, entendemos que houve efeito isolado do fator espaçamento. O teste Tukey foi realizado para a fonte de variação espaçamento, pois teve um efeito isolado. Foi calculado o valor da diferença mínima significativa, o ΔDMS, no nível de significância de 5%. Cada espaçamento esteve presente em 16 unidades experimentais. E aqui na tabela já temos a comparação dos espaçamentos, que foi feita pelo Sysvar, independente das densidades. Aqui estão os espaçamentos organizados em ordem decrescente. No espaçamento de 0,75 metros, nós obtemos a maior média. Então, colocamos a letra A. O espaçamento de 0,76, ele foi semelhante ao maior espaçamento e também ao menor, ficou com a B. O espaçamento de 0,45 ficou apenas com a letra B, pois difere de 0,75 e é semelhante a 0,76. Como já havíamos feito uma tabela do desdobramento das médias por fator, colocamos aqui as médias sem as letras, pois não houve a interação. E também as médias dos espaçamentos, do qual houve um efeito isolado no experimento. E aqui estão as letras indicando. Independente da densidade que foi utilizada, o uso dos espaçamentos de 0,75 metros e 0,60 proporcionaram valores de pH superiores. Porém, o uso do espaçamento de 0,60 metros apresentou o valor de pH semelhante com o uso do espaçamento de 0,45 metros, o qual resultou em pH inferior ao espaçamento de 0,75 metros. E aqui o coeficiente de variação, que foi de 3,35%. Bem, aqui é o Diogo, eu vou dar sequência à análise das nossas variáveis do relatório, do artigo, falando sobre matéria seca da silagem. Primeiramente, começamos com a realização do teste F, e temos aqui a nossa análise de variância, onde fizemos os cálculos de soma de quadrados, quadrado médio e F calculado, para todos os fatores, espaçamento, densidade, espaçamento de densidade, bloco e tal.
Observando a interação entre o espaçamento e a densidade, obteve interação significativa, ou seja, o nosso F calculado foi maior que o nosso F tabelado, no qual teve uma probabilidade de erro muito pequena, 0,000, nem aparece o restante dos números. Como houve interação significativa entre esses dois fatores, não importaria mais o efeito isolado do espaçamento e o efeito isolado da densidade. Partimos em sequência para ver a execução e o planejamento do nosso experimento, no qual a execução deve ser menor que o coeficiente de variação deve ser menor que 30%, no caso nosso é de 6,41. O número de observações deve ser maior do que 20, temos 48 observações, e o grau de liberdade de resíduo maior do que 10, temos 33 graus de liberdade de resíduo. Posteriormente, realizamos o teste Tucker. Após realizarmos o desdobramento das médias por fator, né? Fomos para o teste Tucker, fazer o contraste de média, no qual começamos com o estudo do espaçamento dentro da densidade 1, a densidade de 105 mil plantas por hectare. Observando essa densidade, o resultado encontrado das médias foi igual dos espaçamentos observados, sendo estatisticamente de média iguais. Posteriormente, realizamos o estudo do espaçamento dentro da densidade 2, espaçamento de 120 mil plantas por hectare. Eu acabei esquecendo de falar antes, mas serve também para esse. Realizamos o cálculo da diferença mínima significativa, que foi de 3,18, que é o valor de delta, e fizemos o contraste das médias, no qual, no espaçamento de 0,6 metros e 0,75 metros, foram obtidos os maiores resultados de média, sendo esses estatisticamente iguais, superiores ao de 0,45 metros entre linhas. Fizemos o estudo também do espaçamento dentro da densidade 3, de 135 mil plantas por hectare, na qual, estatisticamente falando, as médias foram iguais em todos os espaçamentos utilizados, 0,45, 0,6 e 0,75 metros, tendo que, não importa o espaçamento, a densidade era a mesma. O resultado era o mesmo, né, a média. Posteriormente, fizemos o estudo do espaçamento dentro da densidade 4, a densidade de 150 mil plantas por hectare, em que os maiores resultados de média foram obtidos nos espaçamentos de 0,35, 0,75 e 0,45 metros, sendo esses superiores estatisticamente e iguais, são iguais entre 0,75 e 0,45, e são superiores do que encontrado no espaçamento de 0,6 metros. Depois fizemos o estudo da densidade dentro dos espaçamentos, no qual realizamos outro cálculo de distância mínima significativa, nosso delta, que deu resultado de 3,50. O maior resultado encontrado foi na densidade de 150 mil plantas por hectare, estatisticamente falando. O estudo da densidade dentro do espaçamento 2, espaçamento de 0,6 metros, os maiores resultados foram encontrados, de médias, encontrados nas densidades de 120 mil plantas por hectare, em 105 mil plantas por hectare e 135 mil plantas por hectare. Esses aí tinham resultados estatisticamente iguais, sendo estes os superiores. O próximo foi o estudo da densidade dentro do espaçamento 3, espaçamento de 0,75 metros entre linhas, no qual o maior resultado encontrado foi apenas na densidade de 150 mil plantas por hectare. Então, este era o resultado superior, estatisticamente falando, em relação às densidades de 105, 135 e 120 mil plantas por hectare, que essas foram inferiores e receberam a letra B, sendo iguais também, entre elas. Após todos esses estudos, chegamos à nossa tabela final, né, do estudo das nossas variáveis, em que basicamente é o resumo do que foi tratado antes, em que, observando na densidade dentro dos espaçamentos, na densidade de 105 mil plantas por
as médias desses resultados foram iguais nos 3 espaçamentos trabalhados. Os melhores resultados foram encontrados nos espaçamentos de 0,6 e 0,75 metros, recebendo a letra A maiúscula, na densidade de 135 mil plantas. As médias foram iguais nos 3 espaçamentos trabalhados, estatisticamente falando, e na densidade de 150 mil plantas por hectare, os resultados superiores foram encontrados nas densidades 0,45 e 0,75, sendo considerados eles iguais. Observando agora o estudo do espaçamento dentro das densidades, observando que no espaçamento de 0,45 metros entre linhas, o maior resultado encontrado foi apenas na densidade de 150 mil plantas por hectare. No espaçamento de 0,6 metros, o maior resultado foi encontrado nas densidades de 120 mil plantas, 135 mil plantas e 105 mil plantas, sendo esses considerados resultados iguais. Mas que também, esses resultados de 120 e 135 mil plantas é considerado igual ao resultado de 150 mil plantas por hectare. Porém, na densidade de 150 mil plantas o resultado encontrado foi inferior do que a densidade de 105 mil plantas por hectare. No espaçamento de 0,75 metros, o resultado superior encontrado foi apenas na densidade de 150 mil plantas por hectare, o maior resultado estatisticamente falando. O nosso coeficiente de variação foi de 6,41, considerado adequado para a nossa análise estatística. A nossa próxima variável a ser analisada foi o teor de fibra insolúvel em detergente neutro. Realizamos primeiramente o teste F, no qual realizamos o teste de soma de quadrados, quadrado médio e F calculado, em que, observando a interação entre o espaçamento e a densidade, houve interação significativa, no qual nosso F calculado foi maior que o nosso F tabelado, sendo a probabilidade de erro muito menor do que 0,05, no caso 0,000, nem aparece o restante. Então, nosso efeito isolado do espaçamento da densidade não importa mais para nós. Para consultar a execução e planejamento do nosso experimento, a execução deve ser menor que 30%, no qual no nosso experimento apresenta, sendo 3,34%. No nosso planejamento, o nosso número de observações deve ser maior do que 20, no caso temos 48, o nosso grau de liberdade de resíduo deve ser maior do que 10, no qual temos 33 graus de liberdade de resíduo. Então, o nosso planejamento, a nossa execução está de acordo. Não mostramos aqui a realização do teste Tuck dos contrastes de métrica, porque senão ficaria algo muito demorado, e foi basicamente o que apresentamos na variável atrás, né? Mas vamos dar um detalhamento um pouquinho aqui. No qual realizamos, essa daqui é a nossa tabela final, né, do nosso experimento, no qual vamos observar primeiro nossa densidade dentro dos espaçamentos, olhando na vertical. Olhando a densidade de 105 mil plantas por hectare, o maior valor encontrado foi apenas no espaçamento de 0,6 metro entre linhas, estatisticamente, né? Na densidade de 120 mil plantas por hectare, o valor superior encontrado foi apenas também no espaçamento de 0,60 metros. Observando a densidade de 135 mil plantas por hectare, o valor superior encontrado estatisticamente foi no espaçamento de 0,45 metros entre linhas. E observando a densidade de 150 mil plantas por hectare, os resultados superiores encontrados e iguais foram nos espaçamentos de 0,6 metros e 0,75 metros entre linhas, sendo esses resultados superiores encontrados na densidade de 150 mil plantas por hectare. Observando agora o estudo do nosso espaçamento dentro da nossa densidade, no espaçamento de 0,45 metros entre linhas, o nosso melhor resultado foi encontrado apenas na densidade de 135 mil plantas por hectare, estatisticamente. No nosso espaçamento de 0,60 metros, o maior resultado encontrado foi apenas na densidade de 105 mil plantas por hectare, e no espaçamento de 0,75 metros entre linhas, os maiores resultados encontrados foram nas densidades de 150 mil plantas por hectare e na densidade de 120 mil plantas por hectare, no qual a densidade de 120 mil plantas por hectare é igual também a 135 mil plantas por hectare e nas 105 mil plantas por hectare. Porém, os resultados de 105 mil plantas por hectare e 135 mil plantas por hectare são diferentes do que na densidade de 150 mil plantas por hectare. Essa é a nossa interpretação da tabela estatística, no qual o coeficiente de variação foi de 3,34, sendo adequado para a nossa análise estatística. Por fim, né, em síntese,
nós temos aqui os resultados, que é basicamente para a interação da densidade com espaçamento entre linhas, não houve interação significativa no pH. Entretanto, para a matéria seca da silagem e fibra insolúvel em detergente, houve interação. Então, a gente conclui que a interação da densidade e espaçamento ela não vai interferir nos valores de pH dessa silagem, desse sorgo, mas já no espaçamento entre linha e densidade vai interferir nos valores de matéria seca e fibra insolúvel em detergente.